Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do nono A e nono B. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar esse segundo semestre com a disciplina de Geografia, falando um pouco de atualidades, falando um pouco sobre questões de comércio internacional. Nós vamos falar sobre a questão das tarifas, né, do Trump e o seu impacto, a sua influência no desenvolvimento, né, no processo do comércio internacional e nas questões sobre globalização, ok? Mas antes, né, de iniciar sobre esse tema, nós vamos fazer um pequeno resumo, uma pequena retomada aqui sobre o que é globalização, certo? Quando se fala sobre globalização, eu lembro de um termo que é o aldeia global, né? Em alguns livros indicava que a ideia vendida da globalização é de que tudo seria mais fácil, mais integrado, que todos os povos, né, todos aqueles que estão incluídos na globalização teriam acesso a desenvolvimento tecnológico, a essas ferramentas, mas a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Sim, a globalização tem o seu aspecto de integração, né? Integração econômica, social, cultural, em escala mundial, mas você ainda tem centros de tomada de poder, né, de irradiação desse poder. Você vai ter um avanço técnico, esse avanço técnico ele acaba desenvolvendo a comunicação, né, e os transportes, o que acelera o fluxo, né? Fluxo de pessoa, de energia, mercadorias, informações de forma geral, certo? Então você tem essa integração econômica, essa integração política, mas ainda centros que concentram esse poder, okay? Nos Estados Unidos, alguns países europeus, no caso a China também desponta na Ásia e isso influência também global. Então nós temos um avanço do capitalismo, né? Lembrando que o capitalismo é um sistema econômico, social, político, do campo das ideias e da prática, que tem como objetivo o lucro, né? Lucro e acumulação, e você tem dentro desse sistema, dessa estrutura, a desigualdade social também como um dos grandes elementos, né? Uma divisão de classes, mas também um abismo entre elas. Algumas consequências aqui da globalização, essa exclusão digital, certo? Por mais que tenha, né, um avanço da tecnologia, celulares, computadores ficaram mais baratos, você tem outras tecnologias de envio de informação, você tem 3G, 4G, 5G, mas essa tecnologia ela ainda não é universal, né? Enfim, você tem um descompasso grande em relação ao acesso da tecnologia
sei lá, de um adolescente nos Estados Unidos e de um adolescente no Sudão do Sul, né? Ou até mesmo numa periferia aqui no Brasil, né? Os pacotes de dados são caros, a dificuldade de acesso, entre outros. A concentração de renda, né? Você tem uma divisão de classe dentro aí do capitalismo e as classes dominantes tendem a concentrar renda, né, dinheiro e poder. Isso gera desigualdade social e gera algumas tensões também, como no caso a xenofobia, né, o medo do diferente, o medo do estrangeiro. Então vamos lá, para a próxima. Há aqui algumas formas de globalização econômica. Você tem a união aqui de alguns países com blocos econômicos para tentar, né, desenvolver, facilitar comércio, indústria, as relações, as transações comerciais e econômicas numa determinada região. Os mercados são cada vez mais internacionalizados, né, internacionais. O preço do café hoje na gôndola, no supermercado aqui, no Conjunto Ceará ou na Jurema ou em qualquer ponto do Brasil que é um grande produtor, acaba sofrendo impactos do que? Sofrendo impactos de uma conjuntura de fatores, né, de importação, exportação, preço do dólar, questões políticas. Você tem essa cooperação econômica mais alinhada aqui aos blocos econômicos, algumas estruturas ainda que tentam regular, né, a OMC, Organização Mundial do Comércio, e o Fundo Monetário Internacional, né? No caso aqui, o FMI ele tem influência principalmente nos países pobres, nos países em desenvolvimento, os países à margem do capitalismo. E podemos dizer que o FMI ele é quase aí um agiota mundial que, além de você pedir empréstimo, ele diz como as suas contas serão organizadas, né? Geralmente nesses países periféricos, como o FMI ele quer esse dinheiro em retorno, ele diz: eu vou lhe emprestar para você desenvolver determinadas áreas, mas haverá cortes sociais, né? Cortes sociais geralmente são corte de benefícios, corte em relação a pastas como educação, saúde e outros pontos sensíveis, né? Além disso, nós temos aqui essa integração cultural, né? Cultura internacional, indústria cultural. Essa cultura internacional seria esses pontos de poder, essas áreas de poder que conseguem irradiar a sua cultura, né? Conseguem distribuir a sua cultura como produto, como zona de influência, como arma mesmo. Exemplo, nós temos o soft power, né, da Coreia do Sul. Coreia do Sul entendeu que, para além dos produtos tecnológicos, né, a LG, Samsung, a indústria cultural seria também extremamente lucrativa. Como? Você tem N grupos de K-pop, né, que geram lucro através aí de produto licenciado, shows, em outras marcas atreladas. Você tem
doramas, K-dramas, você tem toda uma indústria que vai estar atrelada a essa questão da produção de músicas, de séries, de filmes, certo? E a questão aqui da questão informal, né? Avanço nos meios de transporte, a estrutura das telecomunicações, né? Hoje é muito mais fácil enviar uma informação de forma instantânea, de forma muito rápida, né? Essa aula em si, né, é um exemplo. Você numa situação de reforma como temos hoje na nossa escola, não, sem toda essa estrutura, né, de gravar, de mandar um link no YouTube, ter um grupo no WhatsApp, ter uma sala dessa no Google Meet, seria impossível ter esse contato, né? Você tem também aqui os pontos negativos, o avanço da desigualdade, por mais que se venda a globalização, melhorou o comércio, melhorou a questão industrial, o fluxo econômico é muito mais ágil, você tem uma tecnologia onde todos, né, entre muitas aspas esse todos, estão integrados, mas você tem um abismo, né, entre os dominantes, os que concentram riqueza e poder, e nós que estamos à margem, né? A flexibilização de leis trabalhistas, vocês podem perceber, principalmente pela chamada uberização, né, do trabalho. Você tem várias dessas plataformas virtuais onde você não é considerado nem funcionário, trabalhador. Você é um parceiro, né, que está ali prestando um serviço e não tem nenhum vínculo, não tem nenhum direito, né? Além das questões de xenofobia que nós vimos, né, o fluxo é muito grande. Você tem aqui as questões em relação à migração, né, a ir em busca de um sonho, de uma situação melhor de vida em determinados países, e você ser hostilizado, né, por conta da sua origem, além da questão dos impactos ambientais. O capitalismo é feroz e ele utiliza dos recursos naturais, do contato também com a natureza, como mera mercadoria, né? Uma mercadoria extremamente descartável. E para a gente iniciar aqui realmente o foco da nossa aula, né? Eu coloquei aí o slide que é os Estados Unidos contra o mundo, né? Podemos dizer que, principalmente ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, essa influência internacional dos Estados Unidos, né, ela se consolidou, né, ela foi só ampliando. Os Estados Unidos têm operações comerciais e industriais ao redor do globo. Os Estados Unidos têm bases militares ao redor do globo, influencia diretamente a política de alguns países. Vide que o período da ditadura militar empresarial no Brasil, certo? Patrocinada diretamente pelos Estados Unidos, mas com a ascensão do Donald Trump, essas tensões, né, os Estados Unidos
acabou se voltando tarifas, taxações, ameaças até mesmo àqueles países que eram considerados aliados, amigáveis aos Estados Unidos. Aqui nós temos algumas manchetes, né? Trump não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia, que é uma ilha muito próxima aí do território dos Estados Unidos, mas que pertence à Dinamarca. A União Europeia não vai permitir a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos, tá? Uma reação aí do bloco econômico, a União Europeia, dizendo que haverá reações. E aqui a outra manchete, o que é Destino Manifesto? Doutrina que faz os Estados Unidos se enxergarem como a nação escolhida, né? Então é uma questão ideológica, é uma questão da doutrina do século XIX, que os Estados Unidos se entendem como a nação escolhida, né, por alguma divindade para defender o mundo livre, para ser esse bastião de liberdade, pelo menos nesse marketing, né? E pelo menos na liberdade de poder dos Estados Unidos, de influenciar, de dominar, né? Nós temos aqui algumas imagens, né, dessa Marcha do Destino, né? Ampliação do território dos Estados Unidos, o avanço para o oeste. Aqui essa imagem, né, que mostra os colonos estadunidenses, colonos aqui sendo guiados, né, tendo essa proteção divina, o povo escolhido. E aqui nós vamos falar um pouquinho, né, do Destino Manifesto. Destino Manifesto foi uma crença que ganhou muita força nos Estados Unidos em meados do século XIX, na qual os norte-americanos, né, os estadunidenses, acreditavam terem uma missão divina de expandir territorialmente, levando para outras regiões e outros povos a civilização e o progresso, cumprindo assim a vontade de Deus. No caso aqui, a marcha para o oeste, né, os Estados Unidos, como tem aqui no segundo ponto, né, apenas as 13 colônias, e aí esse processo de expansão do território americano se deu através de aquisição, de compra, né, de territórios da França, Espanha, mas também, né, de um processo de destituição do território dos nativos americanos, né? Aqui acima nós temos Destino Manifesto, foi uma expressão criada pelo jornalista John Lewis Sullivan, né, para a crença da expansão territorial feita pelos americanos para o oeste do continente, né? Isso aí logo após a independência das 13 colônias, os americanos compraram territórios pertencentes à França, dando início à conquista, né, à ampliação desse território. Essa expansão se baseava na conquista territorial, bem como cultural da região, né, fazer com que a sua cultura, a sua visão de mundo fosse a mais consolidada, fosse a única, fosse a hegemônica. A importância do Destino Manifesto é a expansão do domínio americano sobre a América do Norte e depois, né, no caso, essa influência global dos Estados Unidos. Aqui voltando, né, as questões de disputa, né, de tensão com a Groenlândia, só para vocês localizarem,
certo? Desde o primeiro mandato, o Trump ventila, né, essa ideia, principalmente porque embaixo de todo esse gelo da Groenlândia existe a perspectiva de ter, né, reservas de ouro, petróleo, gás natural, terras raras, né, que são aí o carro-chefe para a questão do desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui um pouco mais, vocês estão vendo, né? Uma cidadezinha na Groenlândia. Aí, embaixo desse gelo todo, nessa camada de gelo, há a possibilidade de ter muitos recursos naturais extremamente valiosos. Né? Aqui ainda, né, sobre o Elon Musk, né, quando ele estava um pouco mais amigável com o governo estadunidense, Musk e o Destino Manifesto, né? No caso, porque esses bilionários, principalmente os bilionários da indústria de tecnologia, das big techs, eles têm um alinhamento com o Donald Trump. Porque, enfim, você está falando aí das terras raras, de recursos que são extremamente estratégicos para a manutenção, né? A criação de novas tecnologias. No caso aqui do Elon Musk, o exemplo da Tesla, a empresa aí de carros elétricos, que tem, né, precisa de lítio, cobre, níquel e outros recursos para fabricar as suas baterias, os seus componentes, certo? As riquezas no subsolo da Groenlândia que explicam o interesse de Trump e da China pela ilha, né? A China tinha aí também um olhar para essa região, mas aí de levar, no caso, a exploração de uma outra forma, talvez não com a perspectiva de anexação direta. Aqui o que nós chamamos de terras raras, né? Estão vendo aqui que desponta a China, ok? Como produtora desses minerais, como extratora, né? Dos Estados Unidos. O Brasil também, certo? Isso daqui em toneladas. E o que são essas terras raras, né? São esses minerais que têm aplicações principalmente na indústria de tecnologia de ponta, né? Você tem aí para produção de armamento, para produção de bateria, você tem componentes para a indústria do petróleo, dispositivo de raio-x, super-imã, utilizado em carros elétricos, utilizado aqui nesse computador que eu estou gravando, nos nossos celulares. Então tem toda uma cadeia de indústrias que tem um apetite, né, imenso por esse tipo de mineral, né, esses tipos de minerais. No caso aqui do Brasil, eu acredito que vocês, principalmente aí pelas redes sociais, tenham ouvido falar, né, das taxações, essas taxações que foram, né, iniciaram ontem, com algumas isenções, né? O Brasil foi taxado aí em 50%. O mundo todo está sendo taxado, mas aqui o percentual do Brasil foi altíssimo, certo?
houve algumas isenções em relação se não me engano, suco de laranja, alumínio. Você tem algumas isenções em relação a componentes para a indústria de aeronaves, mas de forma geral os produtos brasileiros sofreram, né, um impacto aí da taxação do Trump, taxação do governo norte-americano em 50%. E o presidente estadunidense, ele disse que era porque a relação comercial, a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos não era favorável aos Estados Unidos, né? Vocês podem ver aqui através desse gráfico, né, que a partir de 2009, essa barrinha aqui azul, significa que o Brasil comprou mais dos Estados Unidos. Então o Brasil compra mais produtos, né, dos Estados Unidos e acaba tendo um débito, certo? Então, dentro dessa balança comercial, os Estados Unidos saem ganhando, né? O Brasil vende produto semi-industrial, produtos agrícolas, minério, compra muito questão farmacêutica, produtos de tecnologia de ponta, serviços. Então, a balança comercial Brasil-Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos, né? O Brasil compra mais elementos, compra mais produtos dos Estados Unidos, fica em débito. Então, não seria uma desculpa, não seria uma justificativa, né, forte para uma taxação tão alta, né? E qual é o impacto dessa taxação, né? Estados brasileiros podem perder mais de 19 bilhões com tarifas dos Estados Unidos, né? Sobretaxa as importações brasileiras passa a valer a partir do dia 6 de agosto, ontem. Lembrando, muitos produtos foram isentos, né? Mas aqui no caso do Ceará, especificamente, pescados e castanhas, né, não foram isentos, estão encalhados ali nos contêineres no Porto Pecém. Então, quem produz, né, quem depende do lucro, trabalho dessas duas áreas, está com muito receio, né? Essa mercadoria será destinada para um outro parceiro comercial, os governos a nível federal, estadual vão incorporar, vão facilitar, então é sempre um momento de tensão, né? Aqui, segundo o levantamento da CNI e com os dados aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a maioria das exportações daqui, né, no nosso estado, Ceará, Espírito Santo e Paraíba, vai para os Estados Unidos. Então, seremos extremamente impactados, né, negativamente aí, com essa sobretaxa. No caso específico do Ceará, o que vai, né, do Ceará para os Estados Unidos, né? A metalurgia, alimentos e couros e calçados, né? Aí fica dentro da seara de um pouco mais de 600 milhões de dólares, ok? Esses são os setores mais relevantes em relação ao que sai do Ceará, tendo como destino os Estados Unidos. Aqui algumas manchetes, né? Trump impõe tarifa extra de 25% sobre a Índia por compra de petróleo russo. Então, essas taxações ao redor do globo, independente se é um país
anteriormente considerado amigo ou um rival histórico. No caso aí da Índia, o presidente indiano, ele teoricamente ele tinha uma boa relação com Trump, mas mesmo assim, né, ganhou aí de brinde 25% de taxação, porque a Índia compra petróleo dos russos, né? Então quem continuar comprando petróleo russo tende a ter uma nova taxação. Mas por quê? Porque é uma forma do governo estadunidense tentar sufocar a economia russa, né? Também resquícios aí das tensões por conta da guerra na Ucrânia. Aqui do lado nós temos Trump ameaça países que se alinharem aos BRICS com tarifa de 10%. Além disso, né, além desses 10%, o Trump indicou que há a possibilidade de ampliação até 100% dessas tarifas para aqueles países, né, que continuarem aí ventilando a ideia de desdolarização, né, de não utilizar o dólar como moeda de troca internacional aí nas transações comerciais, ok? Lembrando que os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e o BRICS+, né, que nós vamos ver no próximo slide, é um grupo de cooperação que está ampliando e tem um número de população imensa, tem um número em relação a questões econômicas, territoriais e de influência, de zonas de influência muito grande e que, na visão do Donald Trump, ameaça a hegemonia, ameaça esse poder global dos Estados Unidos, principalmente a China com a questão econômica e militar e a Rússia também com as tensões militares, né? Aqui são os BRICS, certo? Os iniciais, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Se eu não me engano, esses dados eles são do ano passado, não, são do começo desse ano. Vocês descartem aqui a Argentina, porque o presidente Milei, né, o presidente da Argentina, recusou essa adesão, ok? Mais uma vez, por questões políticas. Nós temos aqui os interessados em participar, ok? Além daqueles que já foram consolidados, né? Como no caso aqui do Irã e outros, ok? Então é um bloco, um grupo de cooperação, certo? Que amplia a sua influência, novos parceiros, novos associados e que acaba fazendo frente aí aos Estados Unidos, né? Aí no caso aqui, os países que entraram, né? O Irã, a Arábia Saudita, Egito, não está aqui, mas é Etiópia e os Emirados Árabes Unidos, certo? Então, mais países integrando, BRICS se mostrando uma alternativa, né, uma alternativa econômica, política, militar, talvez, frente ao poderio dos Estados Unidos, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou encaminhar tanto essa aula, os slides e a atividade, certo? No grupo, e eu posso receber até
ficou em aberto para receber até a sexta-feira, ok? Até amanhã, certo? Obrigado, eu espero que a gente se encontre presencialmente o mais rápido possível e desejo que vocês fiquem bem. Até mais.